Se você sofre com pressão alta, eu te recomendo muito assistir esse vídeo até o final, para que você entenda por que a pressão alta existe e como você pode tratar ela segundo, é claro, a medicina tradicional chinesa. Meu nome é Yuri Gasperini e esse aqui é o canal Talterapia, então seja muito bem-vinda. Então, gente, para a medicina chinesa, a pressão alta nada mais é do que uma manifestação de uma síndrome chamada calor no coração. E isso é muito interessante a gente já notar essa questão de palavras mesmo. Por quê, gente? O que é o calor na natureza? O calor é algo que agita a matéria, concorda comigo? Num vulcão, por que um vulcão está lá se agitando lá, circulando aquele magma internamente, e quando ele explode, ele cospe esse magma de uma forma avassaladora? Né? Por que os tornados se formam? Né? Por que num lugar muito quente você vai ter uma alta pressão e num lugar muito frio você tem uma baixa pressão atmosférica? São todos esses, gente, só explicações, só exemplos do porquê que o calor agita a matéria. E a nossa medicina, a nossa ciência na realidade, tem muita ciência disso, né? A gente entende isso, só que a gente não atribui isso a uma térmica. E essa é a grande diferença da medicina ocidental e da medicina chinesa quanto à pressão alta. A medicina ocidental vai atribuir a fatores fisiológicos e a medicina ocidental, gente, vai atribuir, além de fatores fisiológicos, a térmica do indivíduo. Por quê? Se o coração é um órgão que bombeia o sangue e todos os órgãos podem sofrer desarmonias de yin, né, de matéria, ou de yang, de energia. Então, se o coração bombeia o sangue e está sobrecarregado de energia, você concorda que esse coração vai bombear com mais força e mais rapidez esse sangue? Você concorda comigo que se você for lá para Salvador, você não vai querer ficar dentro de casa, debaixo das cobertas, vendo um filme? Agora, se você for lá para a Patagônia, talvez seja a única coisa que você queira fazer do seu dia. E por quê? Porque em uma situação você está num lugar muito quente e o calor agita a matéria. Na outra situação você está num lugar muito frio e o frio estagna a matéria. Beleza, gente? Então, para a medicina chinesa, a pressão alta nada mais é do que a manifestação desse calor no coração. Qual que é o grande lance disso? Que é aí que começa a questão linda da medicina chinesa. É que isso é somente o sintoma. Para a medicina chinesa, a gente não vai tratar a pressão alta. A gente vai tratar o calor no coração. Mas e daí, Yuri? Qual que é a diferença disso? A diferença disso é o seguinte: provavelmente quem tem pressão alta é um indivíduo que deve ser muito ansioso, talvez é um indivíduo que tenha insônia, talvez é um indivíduo que sue muito na parte superior do corpo, né? Talvez, gente, seja um indivíduo que fale muito alto, que seja muito agitado, pode até ser um indivíduo que gagueja, que não consegue falar direito as coisas porque a cabeça está tão rápida que o corpo não acompanha. Pode ser um indivíduo que vai ter calor no sangue, então ele pode ter muito eczema na pele, ele pode ter inflamações intestinais, né? Ele pode ter aí até problemas mesmo relacionados ao sangue, tá? Como por exemplo a anemia. Isso tudo, gente, mostra o calor no coração. Ah, Yuri, então você quer me dizer que a medicina chinesa, tratando a pressão alta, ela vai estar tratando a minha ansiedade, a minha insônia, o meu suor, tudo isso? Exatamente. Talvez esse indivíduo tenha palpitações, né? Tenha taquicardia. Olha o mosquitinho da dengue aqui, ó. Vem cá, filho, vem. Tentando matar ele. Então esse indivíduo, galera, ele vai ter diversos sintomas de calor no coração. Esse calor no coração, gente, ele vai consumindo o sangue. Porque o coração, gente, ele tem duas coisas. Ele tem o que a gente chama de Qi ou Yang Qi do coração, que é o que faz com que ele bombeie, né? Isso para a medicina chinesa, galera, é literalmente o movimento do coração. Então, para a nossa medicina, a gente poderia chamar de impulsos elétricos, né? A gente poderia chamar aí de, sei lá, um magnetismo que existe no coração, né? Só que para a medicina chinesa, não, isso é energia Yang. Eles não tendem a classificar isso, se isso é eletricidade, se isso é magnetismo, se isso é calor, né? Simplesmente é um movimento, é energia que faz o coração bombear. E a soma de todas essas energias chama-se Yang Qi do coração. E existe o outro lado, que é a matéria do coração. As paredes do coração, as válvulas do coração.
Essa é a parte material do órgão coração. E a essa matéria a gente chama sangue do coração. Não é rim do coração não, Yuri? Engraçado, né? Tem alguns órgãos que eles falam que é rim, outros que eles falam que é sangue. Fechou? Mas isso é muito interessante porque o coração está em contato muito direto com o sangue. Por isso, eu acredito que eles prefiram a denominação sangue, igual o fígado. Né? O fígado é a mesma coisa, né? Porque como está em contato muito direto com o sangue, eles chamam de sangue do fígado, sangue do coração. Fechou? E aí, qual que é o problema, gente? O problema é que existe um equilíbrio entre a energia e a matéria. Então, se o seu coração começar a ter um excesso de energia, a matéria, consequentemente, terá que ser diminuída. Porque dentro de um órgão, gente, existe, vamos colocar assim, 2x de espaço. 1x é energia, 1x é matéria. Se a energia vira 1x,5, a matéria tem que virar meio x. Sacaram a ideia? Então, sempre que você tiver um calor em excesso, uma energia em excesso em algum órgão, ela vai começar a queimar a matéria. Um exemplo muito simples disso, gente. Quem come muita pimenta, por exemplo. Tá comendo pimenta. Daí a pouco o que acontece? Úlcera gástrica. Pimenta aumenta o calor, aumenta a energia do estômago. Concorda comigo? A energia consome a matéria do estômago é a mucosa. E aí abre um buraco na mucosa e vira uma úlcera. Show de bola? E no coração não é diferente, tá, gente? O que vai acontecer no coração? Se a pessoa que tiver pressão alta, que manifesta, que mostra a manifestação de um calor no coração, não trata esse calor começa a consumir o sangue do coração. E aí a gente pode acontecer várias coisas, tá? Pode acontecer tanto uma estagnação, então você pode ir queimando aquele sangue até esse sangue literalmente empedrar, e quando ele empedrar, o que vai acontecer? Um coágulo sanguíneo, e você provavelmente vai ter um infarto, né? Por conta desse calor que empedrou ali um pedaço de sangue e virou um coágulo. Show! O que mais você pode ter? Você pode ter um inchaço do coração. Né? Muita gente fala isso, vai no médico, o médico fala, ó, seu coração está inchado. O que é um inchaço, gente? É o calor, vocês concordam comigo? Se a gente pega aí um balão, né? Pode ser outra coisa também, vamos colocar outro exemplo, porque eu já estou usando muitos exemplos do balão aí nos outros vídeos. Pode ser uma garrafinha de água, beleza? Uma garrafinha de água. E aí você fecha essa garrafinha e dá jeito de colocar uma mangueirinha lá dentro. Fechou? E nessa mangueirinha você começa a bombear vapor ali dentro, vapor quente. Ou começa a esquentar a própria água que está lá dentro dessa garrafa. O que vai acontecer? Essa garrafa vai começar a estufar. Concorda comigo? Por quê? Porque o calor estufa. Certo? Então, se inchou, pode ter certeza que tem calor. Ah, Yuri, mas aí é só calor? Não. Provavelmente aí vai ser calor e umidade. Né? Que é uma junção de dois fatores patogênicos dentro do corpo. E é também o mais difícil de limpar de todos, tá, gente? Então, de um lado você tem calor, de outro lado você tem umidade. Essa umidade combinada com calor, ela vai expandir e vai inchar seus órgãos internos. O coração é um dos possíveis afetados, mas o mais normal é o fígado, baço, intestinos, né? Mas o coração pode acontecer também. E também você pode começar a ter a degradação da matéria do coração. Então você pode começar a ter problemas de válvula, né, problemas de sopro, tá? Diversos problemas aí decorrentes da diminuição da matéria. Pode ter certeza que a sua mente vai ser uma mente cada vez mais agitada. Porque a mente, galera, ela é a energia do coração, concorda? E toda a energia tem que se fundamentar, que se ligar à matéria, para que essa energia não se perca. Perfeito? Então, quanto mais energia um objeto tem, maior é a sua concentração material. Isso é muito interessante, tá? Mas um dia eu vou contar para vocês por quê. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, voltando aqui aos problemas, né? Sempre que você tiver um calor em qualquer órgão que não for tratado, você vai começar a causar, gente, problemas nas almas dos órgãos também. Não só calor, tá? Frio também. Qualquer desequilíbrio, vamos colocar assim, que é melhor. Então, um calor no coração não tratado começará a afetar a alma do coração. E a alma do coração é a sua consciência, é o Shen. Seu Shen ficará agitado, você se tornará uma pessoa
psicologicamente afetada. Né? E todo mundo aqui que já teve fases psicologicamente afetadas sabe do que eu estou falando. Né? É uma das piores experiências da vida, né, gente? Talvez. Traz aprendizados, né? Como, por exemplo, aprendizado... É que tem muito mosquito aqui, tá, gente? Então eu tô aqui me batendo aqui, me coçando todo. Mas tem muitos aprendizados que advêm desses momentos, né? Só que não é um momento agradável de se viver, não. Show? Maravilha, Yuri. O que mais que pode causar, então, a pressão alta? Tem mais uma síndrome, gente, que é a umidade. A umidade interna, né, a umidade acumulada internamente, ela pode ficar em diversos lugares. Ela pode ficar dentro dos órgãos, ela pode ficar entre os tecidos ou ela pode ficar nos vasos sanguíneos. Se ela se acomodar nos vasos sanguíneos, você vai ter um aumento de pressão pelo aumento de fluido. Então, se você tiver um sangue muito ralo, né, se você tiver um acúmulo de gordura flácida, se você tiver peso nas pernas, edema, inchaços no corpo, pode ter certeza que você está acumulando essa tal de umidade e que, é claro, né, gente, ela aumenta a pressão interna dos seus vasos, dos seus sistemas. Fechou? E aí, se você somar isso ao calor, aí vira aquela condição de calor-umidade, e aí é a pior condição de todas, tá, gente? Porque se a umidade estiver dentro dos seus vasos e o calor começar a cozinhar essa umidade, ela vai virar muco dentro dos vasos e aí vai começar a entupir as artérias. Fechou? E acredite em mim, é uma das coisas mais difíceis de todas é limpar o calor-umidade dentro de vasos sanguíneos, tá? É bem ruim mesmo. Mas a medicina chinesa limpa muito bem. Vocês viram o mosquito agora, né? Mas limpa muito bem, limpa de verdade, tá, gente? A gente não dá paliativos, não. A gente realmente limpa verdadeiramente para que quando você sair do tratamento isso não volte a aparecer. Fechou? Maravilha! E como então você vai tratar esse calor do coração? Bom, para isso você precisa saber se o seu calor é um calor por plenitude ou um calor por deficiência. Como assim, Yuri? Calor por plenitude, gente. É um calor, estamos aqui com 1x de Yang, 1x de Yin. O Yang aumenta antes do Yin. Fechou? O Yang aumenta antes do Yin. Quem são essas pessoas, gente? São pessoas que comem muitas coisas ou tomam muitas coisas quentes. Por exemplo, a pessoa toma muita cachaça, a pessoa come muita pimenta, muito pimentão, pode ser também muita páprica, né? Substâncias apimentadas. Fechou? Pode ser que fume muito cigarro, né? Pode ser que use drogas mais pesadas. Tudo isso daí, gente, adiciona muito calor. E, por exemplo, o cigarro adiciona calor exatamente no pulmão. O pulmão está do lado do coração, concorda? Então, se você adiciona calor no seu pulmão, o próximo órgão a ser afetado provavelmente é o coração. Né? A cachaça vai adicionar calor aonde? Aquecedor médio, fígado e estômago. Né? O estômago está exatamente embaixo do coração. O estômago esquentou, pegou fogo, o primeiro órgão atingido é o coração. Sacaram? Então, se você é uma pessoa que coloca muita coisa quente para dentro, você deve ter hoje um calor em plenitude do coração. E aí você vai precisar entrar com ervas que diminuam esse calor em plenitude de forma contundente, rápida, poderosa. Tipo o que, Yuri? Tipo hibisco. Hibisco é uma ótima erva para retirar calor do coração. Assim como 7 sangrias. Também é uma outra ótima erva para retirar calor do coração. Show? Qual que é a hora de usar isso? Gente, a hora de usar isso é agora, verão. Ápice do verão. Não use isso no inverno. Porque se você tiver qualquer outra síndrome de frio, você vai ter efeito colateral. Né? Você vai ter mais gases, mais empachamento, a digestão vai piorar, o cansaço vai aumentar. Porque são ervas extremamente frias. Fechou? Só que tem um outro lado, que é o lado por deficiência. Então veja, o lado por plenitude, o que vai acontecer? O calor no coração, o aumento do Yang por conta de uma alimentação ou por conta, tá, gente, de outros fatores. Por exemplo, se você é uma pessoa que está passando por um período emocionalmente muito intenso, muito desgastante, você vai ter estagnação do fígado, isso vai gerar calor interno e isso pode acabar no coração. Sacou? E se você mora num lugar que faz 40 graus e você não toma água, você não se hidrata, o calor externo vai invadir seu corpo, vai aumentar o calor interno e pode afetar o coração. Beleza? Então são diversos fatores aí para que o Yang suba, e aí se você não tratar esse Yang que subiu, ele vai começar a consumir o Yin, o sangue do coração.
e vai gerar todos aqueles sintomas que a gente falou agora há pouco. Maravilha? Qual que é a outra condição? É calor por deficiência. Ou seja, o Yin desce primeiro. No calor por plenitude, o calor sobe primeiro e o Yin desce porque o calor subiu. Já no calor por deficiência, o Yin desce primeiro e o Yang sobe porque o Yin desceu. Tá? Porque o sangue desceu. E nesse caso, você precisa de nutrição. Fechou? Nutrição. Você precisa comer muito bem. E uma ótima substância para isso é o coração de galinha. O coração de galinha tonifica o sangue do coração. Fechou? Existem várias outras substâncias maravilhosas para a gente nutrir o sangue. Tá bom, gente? São muitas mesmo. Uma muito legal para nutrir o sangue do coração aí, que está muito na nossa medicina popular, né, no nosso cotidiano, é o açaí. O açaí também é uma ótima substância para nutrir o sangue do coração. Então, se você tiver calor no coração por deficiência, e aí você vai ser uma pessoa mais pálida, você vai ser uma pessoa provavelmente mais fraca, com mais cansaço muscular mesmo, talvez com tonturas, né, cara branca, língua pálida, fechou? Pode ser que você seja uma pessoa, inclusive, tá? Aí vai depender se você também tem deficiência de sangue do fígado, mas que sinta muito calor, né? Então vai sentir calor nas palmas das mãos, nas solas dos pés, pode ser que tenha enxaqueca, pode ser que tenha azia, tudo isso mostrando esse calor interno aí, mas por deficiência. Beleza, gente? Por isso que você vai ter que analisar outros órgãos e outros sintomas de outros órgãos para saber se é deficiência mesmo do coração. Porque pode muito bem, por exemplo, palmas das mãos e solo dos pés quentes. Pode ser uma deficiência de sangue do fígado, pode ser uma deficiência de yin do rim. E isso é muito interessante. Por quê? Para a medicina chinesa, gente, o rim controla o coração. O rim é o movimento água, o coração é o movimento fogo. A água controla o fogo, né? Faz bastante sentido isso. Então, assim, se o seu rim está fraco, o calor no coração vai ser ascendente. Se o seu rim estiver forte, ele vai conseguir controlar esse calor no coração. Então já é um outro órgão que você vai ter que pesquisar, porque está em íntima relação com o coração. Aí às vezes você vai se perguntar, pô Yuri, mas tipo assim, olha, eu tenho calor no coração, tô aqui tratando, tô tomando hibisco todo dia, mas minha situação não melhora. Aí eu vou te perguntar, pô, mas você deu uma olhada se você tem deficiência de yin dos rins? Porque se você tiver deficiência de yin dos rins, como por exemplo, ressecamento nas pernas, ressecamento na sola do pé, rachadura na sola do pé, ressecamento na garganta, queda de cabelo, cabelo branco, você pode ter certeza que não adianta você tentar consertar o coração. Você precisa consertar o rim também. E na medicina chinesa, gente, é tudo conectado. Vocês já entenderam isso, eu acho. E isso é muito importante. Porque, por exemplo, o fígado é o movimento madeira. O fígado, o movimento madeira, gera o movimento fogo, que é o coração. Portanto, se você tiver um fígado extremamente quente, adianta você ficar tirando o calor do coração? Não adianta, sabe por quê? Você tá ali num dia, sei lá, tenso emocionalmente, aí te dá uma puta ansiedade. Aí você vai lá e toma um chazão poderoso para tirar calor do coração. Naquele momento ali, passa a ansiedade. Mas 2, 3 horas depois, quando o chá começa a diminuir o efeito e retirar calor no coração, ou quando chega uma outra situação na sua vida que novamente te deixa num momento emocionalmente mais instável e aquece o seu fígado, essa ansiedade volta. Você tratou? Não. Você tratou um sintoma, ansiedade. Sacou? Você tratou a manifestação, o padrão, calor no coração. Mas qual que é a origem desse calor no coração? Talvez seja um calor no fígado. Talvez seja uma deficiência de yin renal. Né? Talvez seja uma secura gigante no pulmão. Então, gente, isso tudo que nós comentamos aqui, tá? Inclusive com as ervas que ajudam, são uma situação onde você está tratando somente um órgão. E a medicina chinesa não faz isso na prática. Tá? Na prática, a gente trata pelo menos 3 órgãos. E quem já entendeu a ideia da medicina chinesa, trata os 5. Tá? Todos os sistemas, gente. Porque quanto mais sistemas a gente agrega ao nosso tratamento, mais poderoso ele é. Fechou? Então, bom, eu acho que é isso que eu queria falar do coração para vocês. Eu poderia ficar falando muito mais aqui sobre essas outras implicações, né? Sobre quais outras síndromes raízes podem acabar gerando um fogo no coração. Mas isso vai ficar um vídeo assim gigantesco. Então, acho que a partir de agora é cada um procurar, né, estudar por si, né, e entender a medicina chinesa.
Vocês já sabem, né? Vocês já me conhecem, a gente tem um curso, tá bom, gente? Que são os remédios da natureza, tá lá disponível na Hotmart. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, e é exatamente o que a gente estuda dentro desse curso. A gente tem hoje já mais de 10 horas de aula gravada, além das receitas todas gravadas também. Então só para você ter uma ideia aqui, é uma teoria que não tem como eu explicar aqui em 20 minutos. Sacou? Eu ia precisar de pelo menos umas 6 horas. Vai. Acho que umas 6 horas dá para explicar. E aí o resto é tirar dúvida, né? Então a gente tem grupo de aluno lá dentro do WhatsApp para tirar dúvida. A gente tem aula ao vivo todo mês, inclusive vai ser hoje a aula, 6 horas da tarde. Então assim, se você quer aprender medicina chinesa, vem estudar com a gente dentro do curso, fechou? E se você quer um tratamento de pressão alta, se você não quer estudar, se você só quer ganhar seus resultados, se beneficiar da medicina natural, me chama no meu WhatsApp, tá bom? Eu vou te explicar como é que funciona o meu acompanhamento, que dura 1 ano, e eu posso te dizer aí com bastante certeza que 90% dos casos de pressão alta são tranquilamente resolvidos, sem remédios alopáticos, tá? Só com uma pequena mudança de alimentação e ervas medicinais maravilhosas. Show de bola? Então é isso, forte abraço, meu nome é Yuri Gasperini e até o próximo vídeo. Medicina Chinesa agradece. Em pé!